Então, sobre minha experiência, quando o Espírito Santo me batizou. Minha conversão foi em maio de 1981. Lá para o dia 9 ou dia 10 de maio de 1981 foi minha conversão a Cristo. Até então, eu tinha visto várias religiões, várias coisas, e até tinha medo, né? Quando eu ouvia falar, cada um colocando seus posicionamentos, aquilo realmente me causava certo temor, ficava com medo de ouvir as pessoas falar, porque eram muitas coisas. Com a Igreja Católica, por exemplo, eu não me adaptava, porque eu via todas aquelas cantigas, aquelas rezas, aquelas imagens, me causava a impressão de muita tristeza, morte, tudo mais. Já com relação às igrejas protestantes, era diferente, mas também, para mim, não queria dizer nada. Só que, passado o tempo, eu sentia que havia uma necessidade de eu ter algo mais na minha vida que preenchesse o vazio que estava em mim. Foi aí que, não vou entrar em todos os detalhes, já vou realmente ao ponto que interessa. Eu estava entrando na faculdade e tinha começado a faculdade, vendo realmente todos aqueles professores falando, com toda aquela sabedoria e tal, mas aquilo lá não me preenchia. E que, de fato, aquilo me deu a entender que eu tinha que buscar algo para resolver aquela situação. E acontece que eu tive uma infância muito difícil também, porque minha mãe foi muito rigorosa comigo. Ela me batia muito, muitas vezes espancava, e chegou em determinada situação até tirar sangue das minhas costas, e era muito difícil. E chegou ao ponto de eu ter medo até de ouvir as pisadas dela, e aquilo me causava medo enquanto eu era criança. E quando eu fui crescendo, debaixo de pancada, de muitas surras, eu comecei quando eu fui crescendo, tomando corpo, eu fui tomando ódio por ela. E aquilo, o medo, se transformou em ódio. E esse ódio começou realmente a me atormentar, me atrapalhava muito, eu tinha muita angústia, porque, lógico, eu sentia culpa misturada, um monte de coisa, por ter aquele tipo de sentimento em relação à minha mãe. Chegou até uma oportunidade que eu quase dei um murro na cara dela. Só não dei um murro porque quando eu olhei assim, ela costumava colocar um quadro de Jesus assim, aquele Jesus que figurativamente coloco lá, aquela foto, que não necessariamente é a imagem de Jesus, mas colocava lá aquele quadro. E justamente quando eu virei que ia dar um murro dela, eu olhei para aquele quadro e falei, só não vou te dar um murro por causa dele. E isso gravou em mim. Só que aquilo me martirizava, aquilo me angustiava. Eu ter aquele ódio muito intenso da minha mãe, tanto que eu não conseguia nem ouvir a voz dela. Porque quando ela falava já me causava uma revolta, um ódio muito grande. Tudo em consequência do que ela fez comigo quando criança, me espancando. E era uma coisa muito opressora, muito difícil para mim. E isso, logicamente, me atormentava. E quando eu resolvi aceitar Jesus, aceitar a Deus, né, vim para a igreja, eu fiz, quando eu estava indo para a faculdade, isso em 1981, iniciando a faculdade, eu estava indo na Lucas Nogueira Garcês, no viaduto, e ali, de repente, eu resolvi parar e olhar em direção ao caminho que eu estava indo para a faculdade, e aí falei com Deus. Falei assim, Deus, tudo bem. Se o caso é para resolver o meu problema dessa angústia, desse vazio que eu sinto dentro da minha alma, que me atormenta, se o caso é que eu tenho de ir para a igreja, então eu vou para a igreja. Só que tem uma coisa, do jeito que eu estou indo aqui para a faculdade hoje, né, eu quero estar andando para a faculdade até o último dia do final do curso, que seria 5 anos de curso. Então, durante os 5 anos eu queria essa garantia dele, que eu estava indo para a faculdade. E realmente, aí aceitei, fui, conversei com os irmãos que já tinham me evangelizado e falei, olha, de hoje em diante eu quero 3 livros na minha vida. Eu quero a Constituição, o Código Civil e a Bíblia, que vai fazer parte da minha vida. E aí foi. Formalmente aceitei a Jesus Cristo, né? Fui lá diante do altar, só que eu estava pensando que eu estava entrando numa religião, como outra
qualquer outra religião, seja o catolicismo, seja o espiritismo, seja, sei lá, qualquer outra religião. É isso que eu pensei, em entrar e ver, estudar para ver, tomar conhecimento das coisas de Deus e tal, tudo mais. Para mim era só isso. Eu não tinha conhecimento de que existia batismo do Espírito Santo, de que realmente havia essa operação de Deus. Eu não tinha conhecimento disso. Isso em maio de 1981, aceitei a Jesus, e aí continuei, mas as coisas não mudaram na minha vida, mas estava continuando. Tinha feito um acordo com Deus, tinha feito, né, esse compromisso com Deus, de que eu iria realmente para a igreja e queria agir desse jeito. Então foi. Decorrido um tempo, isso em junho, mais ou menos, teve um culto que os irmãos iriam fazer lá na Vila Califórnia, lá na divisa de São Caetano com São Paulo, eu acho, e nós fomos lá nesse culto. Foi a igreja, combinaram comigo, eu fui. E chegando lá nesse culto, estava participando, estava tudo normal, estava lotada a igreja. Só que aí chegou um certo ponto que começou a me angustiar, começou a me tomar conta, aquela angústia de novo dentro de mim, aquele peso, aquela coisa ruim. E aí começou, é como se um espírito maligno começasse a falar no meu ouvido: olha, o que é que você está fazendo aqui? Esse povo todo ignorante, não sabe nem falar o português direito, o que é que você, né? Que ridículo que você está passando e tal, tudo mais, e aquilo mais me angustiava. E assim ficou, aquela guerra dentro de mim, dentro daquele culto. E o pastor Paulo, que inclusive foi estudante da Faculdade de Direito de São Bernardo também, onde estudei, ele foi pregar. Pregou, aí chegou a uma certa altura da pregação, estava quase no final da pregação dele, ele parou de repente, aí ele começou a dizer: olha, irmãos, só que um detalhe que foi interessante, antes de ele parar na pregação e começar a falar o que ele iria falar, me veio também o seguinte pensamento, falando com Deus: ó Deus, eu normalmente costumo cumprir a minha palavra, eu disse que ia vir para a igreja, que ia realmente, né, me firmar e trilhar esses caminhos, só que do jeito que eu estou, quer dizer, nada me resolveu, amanhã eu não sei mais o que eu vou fazer. Talvez eu costumo cumprir a minha palavra, mas diante disso, amanhã eu não sei se eu vou conseguir continuar cumprindo a minha palavra. E tudo bem, ficou aquele pensamento em mim. Aí veio esse pastor Paulo, no final da pregação, ele deu uma parada, ele falou: ó, eu tenho 30 anos de ministério, já pastorei há muito tempo, nunca tinha acontecido isso comigo, mas Deus está falando de uma maneira tão clara comigo, mas é uma coisa tão real, que estou impressionado, né? Isso realmente está me deixando até atemorizado. E Deus está falando que Ele tem que fazer uma obra aqui hoje e não pode passar de hoje, não pode ser amanhã, Ele vai fazer hoje. E eu ouvi isso muito bem. Até pensei que talvez poderia ser comigo, mas diante das circunstâncias, não deixei para lá. Aí, normal, ele terminou a pregação, aí todo mundo lá sentou, e normalmente quando chega no final do culto, aí o pastor da igreja lá pede para todo mundo levantar e orar, e assim aconteceu. Pediu para todo mundo levantar e orar. Só que nesse momento, eu vi todo mundo levantou, inclusive as pessoas que estavam aqui do lado, vi todo mundo levantar, e eu fui levantar e não consegui. Eu estava totalmente paralisado. Paralisado, eu tinha consciência de tudo que estava se passando, talvez só estava mexendo os olhos, sabia o que estava se passando, via as pessoas levantar e eu não conseguia levantar. E aquilo me deu um medo, mas tão grande, que meu coração começou a bater forte. Falei: pronto, pensei besteira dentro da igreja, fiquei paralítico. Aí, não demorou muito, eu senti algo assim na minha nuca, que bateu na minha nuca, pegou e me levantou, e eu levantei para cima e dei glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E aí quando eu fiz assim, eu caí no chão. E aí foi cadeira para todo quanto é lado. Aí demorou um pouquinho, aí novamente algo me levantou de novo, me coloquei em pé e levantava e apontava para as pessoas e disse: agora tem medo deles agora, porque eu tinha medo das pessoas. Tinha medo do que as pessoas poderiam fazer de mal contra mim, usando de falsidade, né? Usando de engano, querendo me ter como presa fácil deles. Então Deus realmente me levantou naquele momento e falou: tem medo deles agora? Já me virei para o púlpito e falei novamente, falei assim: me esperasse durante tanto tempo, estou aqui. Eu fui em direção ao púlpito, e lá, bem, cabeça boca em terra, boca no chão. Eu fiquei estendido lá, não é?
Só que quando realmente eu estava em pé, que falava que tem medo deles agora, eu senti um poder tão grande, eu via o chão estremecer. E as pessoas eu via assim, como se eu pudesse, eu tinha controle de todas elas, uma por uma. Mas tinha mesmo. E fui lá, diante do altar, porque vi que Deus estava me esperando, eu sentia isso. Então eu fui em direção ao altar e me prostrei. Passado um tempinho eu levantei, quando eu levantei eu olhei para trás, tinha um monte de gente estirada no chão. Todo mundo deitado também no chão. Aí eu levantei, como eu tinha chorado muito, então eu peguei, fui para fora, para ir no banheiro, para me enxugar, para lavar o rosto. Quando eu entrei, fui para fora da igreja, eu olhei para o céu, tinha uma lua muito brilhante, uma lua muito, muito linda, eu nunca vou esquecer. Aí eu fui em direção ao banheiro, fui lavar o rosto. Quando eu fui lavar o rosto, eu percebi que tinha um sangue escorrendo aqui. Aí eu falei, bom, deve ter me cortado. Aí lavei o sangue, procurei o corte, não encontrei o corte. É certo que caí, realmente me machuquei, mas Deus já resolveu na hora. Foi sarado na hora. Só vi o sangue. Bom, diante de tudo isso eu fiquei realmente extasiado. Foi um impacto muito grande para mim, foi uma coisa assim que, como é que pode? Deus realmente é vivo, Deus é verdadeiro, Ele fala, olha, realmente Deus existe mesmo de verdade. Fiquei realmente extasiado, foi um impacto muito grande. E qual foi o meu primeiro pensamento? Agora eu vou chegar lá em casa, porque tem aquela bagunça total, e falo, olha, encontrei Deus. Deus realmente é vivo, Deus é poderoso, Deus realmente, Ele fala, Ele age, realmente Ele se manifesta, né? Esse é meu pensamento. Eu falei, bom, é isso que eu vou falar para minha mãe, falar para meus irmãos, que realmente é assim que Deus opera. E encontrei a Deus de verdade. E fui com esse pensamento. Já era tarde da noite, cheguei lá em casa, minha mãe já estava dormindo, e quando eu bati na porta, ela veio atender até reclamando, aí voltou a dormir. Quando ela virou as costas, foi em direção ao quarto, eu estava entrando em casa, aí veio de novo o Espírito de Deus novamente em mim. Me tomou novamente, aí eu me coloquei de novo. Aí o Espírito falou assim, agora não quero nada de você. Vá lá, abrace sua mãe e peça perdão para ela por tudo quanto você falou e fez contra ela. Aí eu fui, debulhando em lágrima, e pedi para ela levantar. Mãe, levanta. Aí ela falou, o que é, mãe? Não, eu preciso que a senhora levante. Preciso lhe falar uma coisa. Aí ela levantou, aí eu com lágrimas nos olhos, pedi, mãe, me perdoa por tudo que eu fiz, por tudo que eu falei. E só isso, eu não fiz mais nada, nada. Aí acabou. Fiquei comigo mesmo, eu e Deus, pelo que tinha acontecido. Não disse que Deus era isso, aquilo, não fiz nada, não aconteceu nada. Só foi isso. Aí passado um tempo, olha, lembro até hoje, foi a primeira manhã que eu ia tomar o café da manhã. Quando eu ia beber o café, que estava o pão, aí veio de novo o Espírito de Deus, ele falou assim, agora você agradeça pela refeição. Aí eu agradeci a Deus, de lágrimas, agradeci pelo pão que ele estava me concedendo. E aí fui para a igreja, continuei na igreja mais um tempo, e uma certa noite, aí o pastor Miguel, da Assembleia de Deus, da Jacomo Sotino, em Ribeirão Pires, aí ele falou lá do púlpito, porque até então eu não tinha pronunciado nenhuma palavra em línguas estranhas, conforme as pessoas falam. Nenhuma palavra. Tudo que se passou comigo sem nenhuma palavra em línguas estranhas. E aí ele falou, para que a pessoa realmente tenha certeza que tenha sido batizada pelo Espírito Santo, que no caso lá eles falam no Espírito Santo, né? Tem de falar em línguas estranhas. Mas eu não tinha falado em línguas estranhas. E aí, continuei minha jornada. E aí que, de fato, depois de ouvir tanto isso repetidas vezes, que as pessoas
que aquele que não fala línguas estranhas não estão batizadas pelo Espírito Santo, aí pedi a Deus que me esclarecesse, que me revelasse o que realmente se passava. E de fato aí Deus realmente me mostrou algumas coisas com clareza, não é? Sobre esse assunto. E daí, a primeira coisa que me vem à memória, quando a gente, por exemplo, lê em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 17, a gente vai ver algo interessante. E nós vamos ler agora. Capítulo 2, versículos 1 a 17. Diz o primeiro tratado. É Atos capítulo 2, versículo 1 a 17. Atos. Descido do Espírito Santo. Isso. E cumprido-se dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente vem do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram revestidos por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua.